Olá, bem-vindo à Academia do Platão. Essa aula é sobre distância entre dois pontos. Já conhece o canal? Se inscreve e ativa as notificações. Para começarmos, vamos fazer um exemplo. Gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, lessem esse exemplo e tentassem resolver. Na sequência, resolvo com vocês. Agora que vocês já tentaram resolver, vou mostrar para vocês a minha solução. Notem que o ponto A e o ponto B têm o mesmo valor de x. Assim, para calcular a distância entre o A e o B, basta fazer a variação no y. Como o y do B é 4 e o y do A é 1, a distância entre o A e o B ela vale 3. Notem também que eu deixei indicado como 3UC, ou, equivalentemente, 3 unidades de comprimento, que é a unidade normalmente apresentada nos livros e nos materiais quando se fala sobre distâncias no plano cartesiano. Se o problema falar em alguma outra unidade, como metro, centímetro, vocês utilizam a unidade que o problema apresentar. Podemos dizer dessa maneira que a distância entre dois pontos que têm o mesmo x é o módulo da variação no y. Deixo agora o outro caso para vocês. Deem uma pausa no vídeo, tentem fazer e na sequência resolvo com vocês. Mostro agora a minha opção de solução para esse caso. Notem que agora temos o mesmo valor de y. Assim, a distância entre o A e o B é a variação no eixo x. O x do B é 5, o x do A é 1, então a distância entre o A e o B vale 4 unidades de comprimento. Podemos dizer que a distância entre A e B, nesse caso, é o módulo da variação no x. Chegamos agora no caso geral. Deem uma pausa no vídeo, tentem resolver esse aí e na sequência resolvo com vocês. Agora que vocês já calcularam a distância, mostro para vocês minha solução. Para isso, tracei um ponto auxiliar C, de forma que o triângulo ACB seja retângulo no vértice C. Dessa forma, a distância AB vem a ser a hipotenusa desse triângulo e podemos resolver com o teorema de Pitágoras. Utilizando os dois casos iniciais, vemos que a distância de B até C, indicada em verde, é de 3 unidades e que a distância entre A e C, indicada em azul, mede 4 unidades. Fazendo o nosso teorema de Pitágoras, chegamos nessa relação que temos logo abaixo. Temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 9 mais 16 ou 25. Portanto, a distância entre A e B é de 5 unidades de comprimento. Podemos generalizar uma fórmula para essa expressão. Se tenho dois pontos do plano que não tenham nenhuma coordenada em comum, essa distância pode ser dada da seguinte forma. A distância ao quadrado é o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. O ΔX é a variação do x, ou seja, x do B menos x do A, e o ΔY é a variação no y, ou seja, y do B menos y do A. É muito comum também que os livros apresentem na forma de raiz a distância, sendo a raiz de xb menos xa ao quadrado e yb menos ya ao quadrado. Deixo agora dois exemplos para vocês. Deem uma pausa no vídeo, resolvo e na sequência faço com vocês. Agora que vocês já resolveram, vou mostrar minha solução para vocês. Vou calcular primeiro a variação no x, que é o x do B menos o x do A. Vamos calcular também a variação no y, que é y do B menos y do A. E vamos fazer a fórmula da distância. Então, a distância ao quadrado é a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, isso resulta em 169. Como temos a distância ao quadrado, a distância entre A e B resulta em 13 unidades de comprimento. Na letra B, procedemos da mesma forma. A variação no x é 5 menos 3, 2 unidades. A variação no y é 6 menos 3, que é 3 unidades. Fazendo a fórmula da distância, como é o nosso Pitágoras, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado resulta em 4 mais 9, que é 13.
Como temos a fórmula ao quadrado, a distância entre A e B, na questão da letra B, fica de raiz de 13 unidades de comprimento. Na letra C, nosso ΔX é 6 menos 5, que é uma unidade, e nosso ΔY é 5 menos 2. Cuidado! O fato de termos aqui um sinal negativo indica que eu tenho que colocar menos. Assim, nosso ΔY é de 7 unidades. Utilizando a fórmula da distância, temos 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 50. Temos, portanto, a distância como raiz de 50. Fatorando os 50, temos a divisão por 2, por 5 e por 5. Logo, raiz de 50 é 5 raiz de 2. Na letra D, apesar de não termos valores para x e y, podemos proceder da mesma forma. O ΔX é a variação no x, ou seja, x mais 6 menos x, que vale 6. E o ΔY, y menos 8, menos y, que resulta em menos 8. Utilizando a fórmula da distância, temos distância ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, menos 8 ao quadrado é 64, resultando em 100. Ao tirarmos a raiz, temos a distância como mais ou menos a raiz de 100. Apesar de não termos calculado com o mais ou menos, nas outras, deixo aqui o registro, então, de que a distância ela é de 10 unidades de comprimento, ou seja, não utilizamos a resposta negativa. Para o exemplo número 4, vamos proceder da mesma forma. O ΔX é a variação no x, 9 menos x. A variação no y é 7 menos x. Utilizando a fórmula da distância, temos 10 ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado. Temos aqui dois produtos notáveis. Como podemos resolver 9 menos x ao quadrado? Podemos fazer como um produto de dois fatores, 9 menos x vezes 9 menos x. E fazer a distribuição. Então, temos 81 menos 9x, menos 9x e, por fim, mais x ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, temos 81 menos 18x mais x ao quadrado. Aqueles alunos que sabem decor podem se lembrar do fato de que, nesse caso, podemos fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Assim, voltando ao nosso problema inicial, temos 10 ao quadrado 100, 9 menos x ao quadrado já é um produto notável, e 7 menos x ao quadrado, vou colocar aqui, vocês podem resolver depois. Temos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Juntando os termos semelhantes, temos o seguinte: x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 18 menos 14, menos 32x. 81 mais 49 resulta em 130, porém temos este 100 do outro lado, temos, portanto, mais 30. Temos aqui, então, uma equação de segundo grau. Por se tratar de uma equação de segundo grau, podemos dividir ela por um valor de forma a fazer mais simplificado. Nesse caso, optei por dividir tudo por 2. Chegamos na seguinte equação de segundo grau. Podemos resolver essa equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz
do b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. As respostas dessa Bhaskara podem ser obtidas desenvolvendo o delta. Neste caso, temos 256 menos 60. Temos o delta valendo 196, assim teríamos duas respostas. 16 mais ou menos 14 sobre 2. Assim, uma resposta seria 16 mais 14 sobre 2, que é 15, e a outra resposta, 16 menos 14 sobre 2, que é 1. Temos aqui, portanto, os nossos dois valores de x, 15 e 1. Nessa parte, mostro a solução sem o desenvolvimento para aqueles que quiserem tomar nota apenas das respostas. Gostou desse vídeo? Dá o teu like e compartilha com quem tu quiser. Até a próxima!